Bom, alunos, então assim, a gente falou então sobre, né, a estrutura fundiária, que ela é responsável aí pela por mapear, né, a distribuição das propriedades no território brasileiro, né? A gente viu aí que tem o Ministério da Agricultura, Pecuária, que é responsável por isso, o INCRA, né? Agora a gente vai entender o que poderia ser feito, né? O que pode ser feito, o que à medida que os anos vão passando assim, vão passando, é feito, é a reforma agrária. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é a redistribuição dessas terras, alterando então aí, né, a estrutura fundiária do país. Ou seja, a reforma agrária ela vem, né, para tentar redistribuir, ou seja, repartir essas terras da melhor forma possível para que todas as propriedades possam exercer aí a função, né, social da propriedade. Ou seja, exemplo, aquela propriedade que ela não está exercendo a função da propriedade, ou seja, ela está sendo improdutiva, né? Ela não está produzindo para ajudar na economia do Brasil, ela pode ser desapropriada para aquelas terras serem fornecidas para aquelas pessoas que querem produzir, tá? Para vocês entenderem, tia, então o INCRA vai lá e toma a terra daquele né, fazendeiro lá e dá para outra pessoa? Não, não é bem isso não, porque a gente sabe aí que quando a gente fala de grandes propriedades, a gente fala aí de pessoas que têm muito dinheiro, e quando a gente mexe aí no bolso das pessoas, vocês sabem que isso pode causar problemas. Então, o que acontece, né? Essas terras grandes aí, esses latifúndios que são terras de mais de 1.000 hectares e que elas são improdutivas, né? O INCRA vem, conversa, né? Tenta de todas as maneiras, né? Ver o que está acontecendo, por que a terra não está sendo produtiva, né? À medida que o fazendeiro ele não apresenta, né, nada, dizendo nada, o porquê que ele não está produzindo, nem na parte da pecuária, nem na parte da agricultura, aí o INCRA entra, né, com a documentação de desapropriação. Só porque essa desapropriação é mediante a uma remuneração, ou seja, um pagamento, né? Então, só porque aí o que acontece? O INCRA paga, né, pelaquela terra um valor mais barato, né? Então, por isso que todas as vezes que ocorre uma desapropriação, né, uma coisa nesse ponto, isso causa uma polêmica muito grande, né? Causa aí conflitos, né, do fazendeiro com a... Porque, exemplo, não sei se vocês já viram, tem aí o movimento do MST, que é as pessoas sem terra aí, aquelas pessoas que lutam, né, por um pedaço de terra para fazer o plantio. Geralmente elas ficam na beira das estradas, não sei se vocês já viram, que lá são sem terra. O que aquelas pessoas estão buscando? Estão buscando um pedaço de terra para poder fazer, para plantar, né? Então, o INCRA, o que ele faz? Ele desapropria essa terra, porém, ele vai lá e desapropria a terra, mas ele paga por ela. Ele não paga um valor, vamos supor que às vezes a terra valeria, mas ele paga um valor. E aí ele pega essa terra que foi desapropriada e cede, né, e dá para aquelas pessoas ali que precisam. Então, aí essas terras é dividida em hectares, a quantidade de hectares para cada família ali do movimento sem terra e fornece para a terra começar a ser o quê? Produtiva, para essa propriedade começar a exercer a função de produção, né? Para gerar aí e fortalecer a economia do país. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil, ele
tem uma grande desigualdade nesse ponto. Mas sabemos também que tem grandes propriedades, grandes fazendeiros aí que plantam, né, e contribuem muito para o desenvolvimento do país. Não são todos, né? Não são todas as propriedades grandes, não são todos os latifúndios que não produzem, né? Não são todos, né? Mas tem muitos aí, né, que tem esse problema de estar com a terra muito grande e não produzir, não plantar, não criar um gado, né? Não fazer nada e a terra fica lá parada, enquanto nós temos aí muitas pessoas querendo um pedacinho de terra para poder plantar. Sendo essas pessoas querendo plantar, né? Querendo fazer a monocultura, plantar aí uma só espécie de vegetais, né? Como arroz, milho, café, feijão e amendoim e tudo, ou sendo também querendo fazer aí a agricultura familiar, plantando aí, cultivando aí a policultura, ou seja, plantando diversas espécies, né, de produtos, né, fazendo aí uma plantação, né, de uma horta. A gente sabe aí que as hortaliças, né, vêm contribuindo muito com a economia do nosso país. Tem um quadro aqui na página 19 que, se vocês quiserem, né, completar ele aí, vocês podem completar. Só porque às vezes vocês vão ter que pesquisar, porque aí tá falando sobre preço orgânico e preço convencional. Professor, o que é isso? Bom, orgânicos são aqueles produtos que são plantados e não são adicionados nenhum tipo de agrotóxico, ou seja, não bate nenhum tipo de veneno, né? Não tem nada ali nesse produto. Ele é um alimento totalmente orgânico, que não tem nenhuma alteração, nenhuma agressão de veneno colocado nele. Já os produtos convencionais, a gente sabe aí que às vezes os agricultores têm que utilizar, né, alguns tipos de agrotóxicos para poder matar, algum tipo de veneno para poder matar aquelas pestes que as plantações têm, né? Mas tem pessoas que produzem esses produtos orgânicos. Mas a produção orgânica, ela é mais cara, por isso que os produtos são mais caros. Por quê? A produção orgânica, ela exige muita manuseio, né? Porque a pessoa tem que ali ficar catando, às vezes, exemplo, numa plantação de couve, se a borboleta vem e bota o ovinho, aí tem que estar limpando para as larvas não nascer e não picar, então envolve muito trabalho. Já o convencional não, vem, bate, né, o veneno e aí evita com que essas pestes acabem com a plantação. Então agora a gente vai aí para a leitura das nossas atividades na página 20, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Para vocês responderem essas questões aqui da página 20, vocês vão relembrar o que a gente estudou na aula passada, anteriormente aos trabalhos avaliativos, e a essa aula também. Qualquer dúvida, veja as videoaulas novamente ou leiam aqui, ó, a parte dos textos que tem disponíveis aqui no livro de vocês, tá bom?